Recebi um bilhete mentiroso da escola do meu filho. Isso é uma influenciadora pra mim, gente. E ela tá assim, eu vou até tampar o rosto dela. Bloqueou os comentários porque muita gente também não concordou com o que ela falou. Mas basicamente ela tá alegando o seguinte, que ela recebeu um bilhete mentiroso da escola, que a escola disse que o filho dela está batendo nos colegas, mas o filho dela já explicou a situação pra ela e não é bem assim. Então ela tá acreditando que a escola, de alguma forma, eu vou ver o vídeo junto com vocês, mas de alguma forma, não tá contando ali o relato verdadeiro. Tá colocando a culpa no filho dela, de agressões que não foram bem assim. Era uma brincadeira, foi um mal-entendido, o filho explicou pra ela e ela sabe o filho que ela tem. E ele está falando a verdade. Então, o bilhete da professora que está mentindo. E com a direção, porque a diretora parece que também participou disso. Bora ver o que aconteceu? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera. Eu tava vendo o vídeo dela. Cara, eu achei polêmico num nível que eu disse assim, cara, eu vou tampar o rosto dela. Então vamos ver o que aconteceu com a história do bilhete. Então não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar like nesse vídeo. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Galera, não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Aqui, ó, meu Instagram e TikTok. E no TikTok e no Instagram também, eu posto os cortes aqui do canal. Então bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho. Tá aqui, gente, vamos ver aqui o relato dessa mãe. Olha só como que a escola pode regaçar com a vida de uma criança. Gente, eu tô muito indignada com isso que aconteceu na escola do meu filho. Eu vou contar pra vocês. Primeiro, olha o bilhete que eu recebi. Olha como que a escola falou comigo. Presta atenção aqui, olha só. Oi, família. O Heitor está agredindo todos os colegas no recreio. Pedimos que conversem com ele. A professora já conversou, eu já conversei, vice-diretor, e peço que conversem sobre pela segunda vez. Ok, vou repetir pra vocês. O Heitor está agredindo todos os colegas. Vou repetir. Agredindo todos os colegas na hora do recreio. Então, o que deu a entender aqui? Que o meu filho, na hora do recreio, começou a bater em todo mundo, né? Ele é o valentão da escola e ele bateu em todos os outros, bateu em todo mundo. Só que, vamos agora pra história pra vocês entenderem. Assim que o Heitor chegou da escola, ele chegou pra mim e falou assim, sempre que tem bilhete, tem alguma coisa, ou sempre que eu mando algum bilhete pra professora responder, que inclusive eu mandei um bilhete hoje, a professora não me respondeu. O Heitor fala, mãe, tem um bilhete pra você, e ele me conta. O cabelo do neném não pode, da mamãe pode. Aí, pega aqui a história. O meu filho chegou da escola e sempre que ele chega, ele me conta como foi a escola, me conta se tem bilhete ou não e tal, e o mesmo dilema. Quando ele chegou da escola, eu perguntei, e aí, filho, como foi a escola? Tem alguma coisa de interessante que você quer contar pra mamãe? Aí ele falou, nossa, mãe, hoje na escola não foi legal, inclusive deve ter até um bilhete pra você na agenda. Aí eu falei, filho, por quê? Aí ele falou, mãe, porque eu e os meus amigos estavam brincando, a gente tava brincando de pega-pega na hora do recreio, eu fui pegar meu amigo, sem querer eu empurrei ele e ele caiu no chão. Os outros coleguinhas riram e aí ele ficou com raiva. Eu pedi ele desculpa e ele não aceitou minha desculpa. E eu fiquei pedindo desculpa. E ele falou, não, eu não vou aceitar sua desculpa. E aí, quando a gente voltou pra sala, esse coleguinha foi lá e contou pra professora. E a professora foi lá e me levou pra direção. E aí o diretor conversou comigo, todo mundo conversou comigo. E aí, por conta disso, não foi legal. E aí eu falei, comecei a perguntar a ele vários detalhes pra eu poder entender tudo o que tava acontecendo, tudo o que tinha acontecido. Ele me contou e eu achei que teria um bilhete falando, o Heitor empurrou um coleguinha hoje na escola. Ok. Quando eu peguei o bilhete, eu vou lá e vejo isso. Obrigada, amor. E amigas, eu conheço a criança que eu tenho em casa. Eu sei que meu filho não é santo. Eu sei que se ele tivesse batido uma criança, ele ia me falar. Ele ia me falar que ele tinha batido, ele ia me falar o motivo, porque o Heitor fala, ele não esconde as coisas de mim. Ele conversa comigo, ele fala comigo. E um detalhe, gente, importante, porque o diretor falou com ele que tava mandando o bilhete, contando pra mim o que ele tinha feito. Então ele sabia que tinha um bilhete contando o que ele tinha feito. Ele não entende a letra do diretor, ele não viu o que o diretor escreveu lá. Então ele veio me contando a verdade porque ele sabia que eu ia ler o bilhete. Por que ele ia vir aqui me contando uma história mentirosa, inventando uma história, falando o que não aconteceu, sabendo que ia ter um bilhete escrito exatamente o que aconteceu. Já aconteceu dele bater num colega e aí ia chegar bilhete e ele falar bate mesmo, entendeu? Já aconteceu de um colega bater nele, ele revidar e ele vir aqui me falar que realmente revidou. Eu sei o tipo de gente que eu tenho em casa, eu sei o tipo de filho que eu tô criando. Eu sei que ele não ia sair agredindo todos os colegas lá da classe, entende? E aí o vice-diretor me mandar um bilhete falando que ele tá agredindo todos os colegas do recreio, isso pra mim é um absurdo, gente. Porque se eu sou uma mãe que não conversa, se eu sou uma mãe que é agressiva realmente, aí ele chega aqui, não fala nada comigo, eu pego o bilhete, leio isso daqui, vou lá e dou uma surra nele. Coloco ele de castigo, faço várias coisas.
Então, eu achei totalmente errado esse bilhete que a escola mandou. Porque esse bilhete dá a entender que o meu filho foi lá e bateu em todos os colegas que estavam lá na hora do recreio. Porque isso tá escrito, agrediu, tá escrito agrediu. Agressão é diferente dele empurrar um colega sem querer, um colega cair no chão. É diferente ele empurrar o colega cair no chão e ele dar um soco no colega, ele bater no colega, ele dar um tapa, ele puxar um cabelo, ele morder, ele chutar. Isso é totalmente diferente, gente. E o que eu vou fazer? Eu vou lá na escola segunda-feira. Segunda-feira eu vou chegar lá na escola e eu vou pedir pra poder conversar com o vice-diretor. Vou pedir pra ele poder me contar como que foi a situação. Vou contar pra ele o que o Heitor me falou e vou falar com ele que ele falar que o Heitor está agredindo, pra mim não foi legal. Então eu vou lá na escola e vou falar, então se ele tá agredindo todos os colegas, inclusive, se ele vir falar comigo que ele realmente agrediu todos os colegas, eu vou pedir pra ele poder trazer todos os colegas com os pais, os colegas me contarem exatamente qual foi o tipo de agressão que ele fez, o que ele fez. Eu vou querer prova, eu vou querer câmera, eu vou querer um adulto que tava lá presente e viu, porque não tinha nenhum adulto presente lá no recreio, ninguém viu e esse fato só foi ocorrer depois que eles voltaram do recreio, que o menino foi lá e contou pra professora, ele me falou. Aconteceu no recreio, tá escrito, agrediu todos os colegas no recreio. E o Heitor falou comigo que aconteceu isso no recreio. Quando ele chegou em casa, o menino ficou com raiva dele. Quando ele chegou na sala, o menino foi lá e contou pra professora. Então eu vou querer prova de todas as agressões de todos os colegas, porque mandar um bilhete pra mim falando que meu filho tá agredindo todos os colegas é sério. Porque se ele tiver realmente agredido alguma criança, batido em alguma criança, isso é totalmente diferente dele ter empurrado um menino sem querer. Isso vai até de eu saber que ele mente pra mim, que ele tá mentindo, coisa que eu sei que ele não faz. Mas se for realmente verdade, eu vou querer prova, eu vou querer que ele me prova. Vocês acham que eu tô errada sobre isso? Vocês acham que eu tô errado de ter ficado assim, por eles ter mandado o bilhete desse jeito? Porque poderia ter mandado um bilhete simples falando que empurrou, mas mandar um bilhete falando que agrediu todos os colegas, ou bateu em um coleguinha é uma coisa, agrediu todos os colegas é totalmente diferente. Então eu vou lá na escola porque eu quero saber. E eu tô indignada com a situação. E eu quero saber de vocês, o que vocês fariam no meu lugar. Porque segunda-feira, gente, meu filho, ó, calma, que a gente vai ter que segurar essa ansiedade, que eu já tô nervosa, já tô ansiosa, vou ter que segurar até segunda-feira. Segunda-feira de tarde, ainda que eles estão no horário de tarde. Então segunda-feira de tarde eu venho aqui e conto pra vocês qual foi o rolê dessa situação. Vamos primeiro entender o que nós temos aqui de material. Nós temos uma criança que abordou a mãe primeiro e já avisou. Hoje o dia não foi tão bom, tem bilhete. E aí ele conta a história, ela pede, na verdade, para que ele conte a história de como foi. Ele alega que nenhum adulto viu a situação. Nenhum adulto viu, mas ele se desculpou, foi um acidente, ele não queria ter machucado o colega. Ele pediu desculpa, pediu desculpa, pediu desculpa. O colega não aceitou as desculpas. Levou para a professora levou para a direção, que todo mundo escreveu bilhete. Muito difícil escrever todos os colegas, mas se fez isso, também vão ter que explicar por que todos. Mas tipo assim, você está falando de 40 alunos todos, 20 alunos todos, esquisito, né? Mas muitas vezes não é todos, é os colegas. Então, vamos lá. Mas isso ainda é pequeno, né, gente? O que acontece é a criança dizer que ninguém viu o que aconteceu. E como é que a professora recebe a denúncia do coleguinha e manda para a direção por uma coisa que ela nem viu? Essa é a primeira versão da criança. E, gente, eu dei aula para criança e adolescente. O que mais acontece com eles é não rolar uma agressão ali proposital, mas foi um sem querer. Quando vem uma criança denunciar, fulano me bateu. Normalmente, a outra criança que bateu, ela vem correndo e diz, mas foi sem querer. Eu pedi desculpa. E o cenário já muda. Tanto é que a gente faz a criança pedir desculpa, a outra perdoar, porque tem que ensinar já a perdoar, né? Aí os dois se abraçarem, encerrou o assunto, entendeu? E já aconteceu isso várias vezes. Teve uma menininha que chegou em mim, ele fez tal coisa. O menino veio na hora, bem pequenininho, gente, e falou, foi sem querer e eu pedi desculpa. Claro que nada grave, né, gente? Aí o que acontece? Então, esquisito, porque no momento que um coleguinha ele vem e vai lá contar para a professora, o filho nenhum momento explicou, mas foi sem querer. E aí a professora, num ato de o quê? Não entendi também. Corre para a direção e ele tá agredindo os colegas, sendo que só um fez a denúncia. Então tá esquisito. Tá esquisito, segundo a defesa da criança, né? A criança se defendeu. Aí você diz assim, Nicole, por que meu filho mentiria? Bom, o seu filho, ele pode mentir, ele pode distorcer uma história, porque ele sabe que ele vai sofrer uma pena por isso. Gente, nós somos seres humanos. Ela mesma disse, meu filho não é santo. Eis a questão, ele vai sofrer a punição. Existe sim, se a criança já está muito já para frente, né? Já tá uma criança totalmente, eu não sei quantos anos tem, né? Mas já tá totalmente formada, ela entende. Alterar uma história ou mentir, safa das consequências. Gente, sinto muito falar isso.
mas isso faz parte da humanidade, qualidades e defeitos de um ser humano na hora da formação. Quem tem filho vai entender do que eu tô falando. Existe uma fase em que eles começam a entender que eles vão pagar pelo que eles estão fazendo. Seja apanhar, tomar uma bronca, ganhar bilhete, depois sofrer uma represária por conta disso. Eles sabem, eles percebem. E aí, se eu altero, eles começam a ligar os pontos. Gente, a expertise. A criança, ela entra num grau de inteligência. Ela começa a entender como é que roda o mundo. E o que acontece? Então, alterar a história tem vantagem nesse caso se ele realmente fez algo errado. Um olhar. Isso é um olhar. Agora, vamos dizer que o bilhete realmente seja mentiroso, certo? Primeiro ponto. Por que mentiroso? Por que, professora, está fazendo isso? Por que, coordenação, vocês estão fazendo isso? O que vocês ganham escrevendo um bilhete que não está retratando realmente a verdade sobre o comportamento dessa criança? O que vocês estão ganhando com isso? Vocês estão pegando no pé dessa criança? O que vocês querem? Porque agora a mãe vai lá reclamar. O que vocês ganharam com isso? Porque uma coisa, a gente que já foi professor ou é professor, uma coisa que a gente não gosta é a mãe indo lá para duvidar do que a gente está falando, para duvidar do que a gente contou, para duvidar da nossa palavra. Mas ninguém gosta disso. Você gosta disso? Um cliente chega em você e começa a duvidar? Você quer evitar esse tipo de contato agressivo, você quer evitar esse tipo de discussão. Ou seja, o que a direção, o que a professora ganha escrevendo um bilhete mentiroso? Não sei. Agora, pode acontecer, é o que deu a entender no vídeo, inclusive, é um outro ponto. É que que o bilhete foi escrito na pressa, sem analisar os fatos, sem pensar muito. Um chegou, falou, eu já levei como verdade, não quis esclarecer e já mandei uma bronca, nem quis ouvir a criança e um tipo de negligência, não querer saber a verdade, não querer ir a fundo e já manda bilhete logo. Deu a entender isso no vídeo, que não é impossível, não sei como tá a escola. Não sei como tá a escola. Agora, difícil, porque se eu faço um bilhete de uma situação que eu não vi, e aí eu mando tudo, tá bom, manda bilhete pra mãe. Eu vou trazer a mãe aqui. A mãe vai querer tirar satisfação comigo. Você não tá vendo que ela quer tirar satisfação na escola? Ou seja, valeu a pena essa negligência? Não é negligência, é como se fosse um descaso. Tipo, só mais um, manda bilhete logo. Mas a mãe tá vindo aqui reclamar no meu ouvido. Esse descaso, essa negligência, essa falta de... Valeu a pena? Peraí, mas isso faz sentido agir dessa forma? Ou eu tratando isso como se fosse uma perícia policial, né, gente? Eu digo assim, o menino disse um coleguinha só. Foi um acidente, pedi desculpa. Mas aí a professora, na negligência, deixa só arrastando com a barriga. Ele te agrediu? Está agredindo os colegas, todos. Mas que nível é esse? Isso faz sentido? Isso faz sentido para vocês? Então, são várias formas de ver o que pode ter acontecido. Ou a criança está amenizando a história, ou a professora manda bilhete a rodo. Só que não é vantajoso. A mãe tá indo lá reclamar no ouvido dela. Não faz sentido ficar mandando bilhete assim a rodo. Aí, ou a direção pirou também, porque é outra que também fez o bilhete, sem ter visto o que aconteceu, esquisito. Ele está agredindo todos os colegas e eu não vi. Esquisito, gente. Gente, tá estranho. Tá estranho. Vocês estão entendendo? Não entendeu? Eu pedi desculpa. Você explicou pra professora que você pediu desculpa? Foi um acidente? Você explicou pra ela? Expliquei. E ainda assim ela mandou bilhete de que você tá agredindo todos? Tá rolando aqui. Quer saber? É melhor ir pra escola mesmo. Porque agora eu quero tirar isso ali também. Eu quero entender por que você tá falando uma coisa e sua professora tá dizendo outra. Eu quero saber o que tá acontecendo aqui. Gente, eu quero saber a opinião de vocês. Me conta. Me conta. Agora eu tô curiosa pra saber o desfecho da história. Não consigo extrair mais desse vídeo, porque ela bloqueou os comentários. Quando a gente trava os comentários, gente, basicamente é quando começa a ter ali muita coisa contra nós, contra a forma que a gente está pensando, ou até ofensas. Já deu para entender. Só que é interessante os comentários, porque às vezes alguém ia vir à tona, alguém que trabalha em escola, ou que trabalhou ali no intensivo com a educação infantil, porque eu trabalhei com criança, fui professora, mas eu não era professora, gente, de fundamental, que é regular ali com eles, de alfabetização. Eu era professora de inglês, são 2 aulas na semana, eu não ficava ali 7 horas, 6 horas com eles, e lidando com os pais, lidando com a alfabetização. Então, seria interessante os comentários de alguma mãe, de alguma professora, explicando em que hipótese isso aconteceria da escola mandar um bilhete que não retrata a verdade. Talvez alguma professora contasse alguma situação, porque é uma situação assim muito difícil, em que a escola parece não ter nenhuma vantagem em escrever um bilhete tão errado assim, uma vez que isso vai irar a mãe,
e vai trazer a mãe lá para a escola para tirar satisfação. Ou seja, não tem vantagem nenhuma. Mas meu filho, eu tô falando todos nós aqui, até como crianças e quem tem filho, mas o filho que cometeu um erro, ele ganha algo amenizando uma história, porque ele vai sofrer represália, por isso tem até bilhete falando dele. Ele amenizar a história, ele mudar um pouco, ao invés de 2 colegas, 3 colegas, mudei para 1. Já vai mudando a história, já vai amenizando, não foi bem assim. Uma vez que eu errei e que eu vou sofrer com isso, entendeu? Então eu tenho uma vantagem em diminuir, em amenizar, em até preparar e amaciar antes que ela veja. Eu tenho vantagem nisso. Então eu quero saber aqui nos comentários sua interpretação sobre isso. E, gente, isso acontece muito nas escolas. A professora, a direção diz, ó, a criança faz isso, o adolescente faz aquilo, e o pai diz, eu conheço meu filho, ele não fez isso, ele não faz isso. E aí fica aquela questão. E agora? Agora me diz, o que vocês acham que aconteceu nessa situação? Por que vocês acham que escreveram esse bilhete? Já que o menino diz que nenhum adulto testemunhou o que aconteceu. Me conta aqui que eu quero saber sua interpretação dessa história, gente. Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!